A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir esse live, mas quando você ouvir, dá um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Meus amados e queridos irmãos, vamos falar sobre a mulher, a mãe. O valor de uma mãe, a importância de uma mãe. Quantas mães morrem porque é mulher? Amados, diz a palavra de Deus em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? De sorte que, se não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a esquecer, dele eu, todavia, não me esqueceria de ti. Eis que nas palmas da minha mão te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente aos passos que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do meio do teu meio. Amém? Amados e queridos irmãos e irmãs, pastores e obreiros, hoje eu quero chamar a atenção, nesse dia 8 de novembro de 2024, o ano que Deus preparou para transmitir toda a bondade dele e o amor dele para o homem e a mulher que ele criou. Para a igreja que ele confia na face da terra. Quantas mães crentes estão sofrendo depressão, infarto, AVC, angústia, nervosos, perca de sono, derramando lágrima, porque é mulher. Sofre com o esposo, na igreja e fora da igreja. A mulher sofre porque o homem faz a vontade dele e não da mulher. Sofre com os filhos, que não consideram uma mãe. Sofre com as noras, sofre com os genros. Sofre com os netos, sofre com a sociedade da discriminação. Amados e queridos irmãos, pastores e obreiros, para um pouquinho de ser homens e seja cristão com a mente de Cristo. Olha para essa mulher que está do seu lado. Medite no seu coração quantas lágrimas essa mulher tem derramado. Pastores, para um pouquinho de pregar oba-oba. Jesus Cristo diz que ele ensinava e doutrinava os seus. Ensina para a igreja que não existe homem que não nasceu de uma mulher. E que a mulher, ela é mãe. E que a mãe, depois de Deus, o amor semelhante ao de Deus. Porque aqui diz ainda que a mulher, a mãe, é difícil uma mãe abandonar um filho que mama. Mas ainda que ela abandone, eu o cuidarei. Não esquecerei de ti. Então ela não é o amor de Deus semelhante a dela. O amor da mãe é semelhante ao de Deus. Porque, por acaso, poderia uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? De sorte que não, diz a palavra. Se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a esquecer,
dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Entendendo? Agora, você vê, a única coisa, o único ser da terra que tem um amor semelhante ao amor de Deus. Deus entregou o dom de ser mãe para a mulher, porque Deus não poderia estar em todos os dias, em todos os lares. Ele tinha uma mãe para cuidar. Mas eu quero vos dizer para os filhos, você quer viver bem na terra, a eternidade bem, você quer dormir à vontade, não maltrate a sua mãe. Que maltrata a Deus, que maltrata uma mãe, está em falta com Deus. Essa mulher que está na sua casa, que você ignora porque ela às vezes não se arruma bem, porque ela chora, porque ela senta com você para te aconselhar. Se você for uma jovem, você só vai saber a dor, o que é ser uma mãe, no dia que você for uma mãe. E se você for um homem, você nunca vai saber, porque você não vai ser mãe. A mãe está ensinando a você, para que você não faça a sua esposa, que você vai se casar, às vezes aquilo que o seu pai, como homem, faz com ela. Humilhar, bater, trair. Porque, meu irmão, minha irmã, jovem, vocês não obedecem e não respeitam a sua mãe. Para você obedecer a Deus e não obedecer a sua mãe, você não está obedecendo a Deus. É um decreto de Deus. Ame os pais. Uma mãe tem poder nas mãos. Você sabe por que o coração da mãe é um amor segundo o amor de Deus? Porque, veja bem, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele honrou o Pai. Deus deu a ele poder e autoridade aqui na terra. E ele mesmo sofrendo, sendo perseguido, caluniado, ele não usurpou, não quis ser igual a Deus, mas se fez em posição de servo. E sendo entrado na posição de servo, foi obediente até a morte de cruz. E lá na cruz do Calvário, se ele quisesse clamar, ele tinha autoridade para pedir a morte daquele povo e ele morria. Mas por obediência, ele olha para o Pai e disse: Pai, perdoa esse povo. Você, uma mãe, o filho bate na mãe, o filho fala mal da mãe, xinga a mãe perde hora de sono, não dorme, chora, não almoça, não janta, não passeia, entra em depressão, vai hospitalizada, sofre AVC, sofre infarto. E se ela abrir a boca e amaldiçoar você, filho ou filha, você será amaldiçoado na terra. Porque a mãe tem o poder. Mas sabe por que ela não amaldiçoa você, humilhando a sua mãe? Ignorando, xingando, fazendo ela chorar, porque o amor dela é segundo o amor de Deus. É aquele que mais aproxima, que quando nós erramos lá no mundo, matamos, roubamos, mentimos, trapaceamos. Quantos adultos e prostitutas, homossexual, macumbeiros, ladrões, salteadores, drogados, passadores de drogas, traficantes, entristecendo a Deus. Se Deus estende as mãos,
exterminaria todo esse povo. Mas o amor de Deus é tão grande que ele suporta a angústia. Mas quantas vezes nós entristecemos a pessoa do nosso Deus, na pessoa do Espírito Santo. Por isso que a mulher, a mãe, ela é feita, o amor dela é segundo o amor de Deus. Por isso que você, jovem, homem ou mulher, já não foi afeminado, porque a sua mãe não olhou para o céu e pediu para o Senhor pôr as mãos e abater. Porque a sua mãe, ainda que não seja salva, ela não tem coragem de te amaldiçoar, porque é uma mãe. Mas, meu amigo e minha amiga, se você quiser ser feliz neste mundo e na vida eterna, ame a sua mãe, respeite a sua mãe, como sofre. Quantas mulheres, eu digo para vocês, sem erro, sem medo de erro, de errar, 60% das mulheres morrem por causa do homem, do marido, do filho, do genro, tá entendendo? Em vez de nora, 60% das doenças das mulheres é criada dentro do lar. Ô, pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vocês não nasceram de mulher? Por que vocês não ensinam a igreja? Porque o Senhor não trata bem as suas mães também, não é? Vocês são homens. Vocês não tratam bem as suas esposas, não é? Porque o homem, para ensinar a igreja que para entrar no céu precisa honrar o pai e a mãe, para que vai bem aqui na terra e no futuro na vida eterna. Eu estou olhando para a igreja no século XXI, aonde todos na igreja têm um campo vasto de estudo. Advogados, engenheiro, qualquer um na igreja hoje tem no mínimo uma faculdade. Mas quando tem pessoas analfabetas da Bíblia, quantas pessoas ignorantes na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas lá no passado, há 50 anos, 60 atrás, ele não sabia ler, não sabia falar, mas eles temiam o filho. Quando a mãe falava uma coisa, obedecia. A minha mãe falou. Não saía de casa sem pedir a bênção para a mãe, meu pai. A mãe era referência. Quando arrumava uma namorada, ia primeiro conhecer a casa da moça, falava com a mãe, se a mãe aceitava, depois trazia a moça aqui para conhecer a mãe. Era uma família. A mãe preparava o filho para ser um bom marido. Preparava a filha para ser uma boa mãe, uma boa esposa. Sentava para ensinar, sem ter sabedoria na letra. Ensinava com os seus ensinamentos. Quantas mães que apanhava dos homens e não falava para as filhas nem para os filhos. E chorava. E quando uma filha ia casar, elas pediam para os jovens: eu te peço que não judie da minha filha. Eu nunca bati na minha mãe, na minha filha, não faça isso. Porque ela apanhava em casa. O marido dela batia. Quantas mulheres, quando era garoto, adolescente, que no interior ia internada como louca, depressiva, de angústia dentro de casa. Uma mulher nunca foi tratada com o valor que a mulher merece
na face da terra. Como os homens animalados. Como os homens sempre foram animalados contra a mulher. Tinha a mulher como fosse um animal. De prazer. Fonte de prazer. Para ele. Espague para bater. Para ele bater nela. Mulher apanhava. De qualquer coisa. O homem não sabia fazer nada. Mas chamava a mulher de todos os nomes. Os filhos criava daquele jeito. E foi chegando o tempo que foi tendo acesso à escola. E eu confesso que eu errei. Com respeito à juventude de hoje. Aos 30 anos atrás, 35, 40, eu confiava nos jovens de hoje. Na minha velhice, esses jovens que nascerão agora, serão novos, homens e mulheres instruídos, amáveis, porque o estudo dá à pessoa humildade. Mas eu me enganei. Quanto mais estudaram, mais ficaram animalados. Porque naquele tempo dificilmente aconteceu um acidente de um filho bater na mãe. Agora hoje mata. Como se uma mãe fosse um animal, Arquê. Mata a mãe e o pai. Mas estamos falando da mulher, porque ela já sofre com o marido, com o pai desses filhos que maltrata. Por que que os homens não ensinam os filhos e as filhas a obedecer às mães? A palavra da sua mãe tem um valor, tem um peso, porque ele não obedece. Ele não obedeceu a mãe dele. Ele não obedece a mãe dele hoje, porque a mãe, segundo o amor de Deus, depois de Deus é a mulher, é a mãe. Não tem idade para o filho levantar a cabeça com 2, 3 faculdades, ainda que a mãe seja analfabeta, e dizer que você não sabe o que está fazendo. A mãe está falando com o filho ou com a filha. A mãe é autoridade. E se você tem uma faculdade ou 2, se você é um pastor, é um obreiro, uma obreira, ignora a sua mãe. Medite nessa palavra. Volta, peça perdão à sua mãe. A mãe nunca erra, o filho sempre erra. E você, moça, só vai saber que a sua mãe não errava, não estava errada, quando você for mãe. Eu quero dizer para você, jovem, homem e mulher, tudo que você faz contra a sua mãe hoje, a sua mãe está chorando. Ela não pede a Deus para pesar as mãos sobre você. Mas Deus não deixa impune. Vocês pensam que porque Jesus Cristo pediu lá na cruz do Calvário, Pai, perdoa esse povo que não sabe o que faz, que o Senhor perdoou? Não. Olha as guerras, olha as disenções dentro da igreja de Israel. Era o povo de Deus que matou Jesus. Fere a sua mãe. E ela com lágrimas pede ao Pai para salvar a você. Você pode ser salvo pela oração da sua mãe. Mas lembra que aconteceu com o rei Davi. Ele foi perdoado, não morreu. Mas a consequência que ele teve foi tão grande. As consequências da sua vida, jovem. Quando você humilha sua mãe. Quando você ignora a sua mãe. Quando você levanta a voz para sua mãe. Quando você levanta as mãos para sua mãe, você está nas mãos de Deus. A mãe não pede para Deus pesar a mão. É Deus quem trata com você, ainda que você seja salvo.
com as orações dessa uma que você está humilhando. Mas Deus vai tratar com você. Eu quero vos dizer, meus queridos e amados irmãos, que a igreja está sem pastores, chamado por Deus para ensinar essa igreja que será arrebatada, que é para ser testemunha na face da terra. Porque os pastores que estão no altar, eles ignoram as mães deles. Chama Eva velha. Meus irmãos. Oxalá que Deus desse a você, pastor, crente, obreiro, revelações do céu e do inferno. E que Deus te desse a certeza de como seria o final da vida daqueles que não obedecem à sua mãe. Sabe por que Deus às vezes não faz isso? Porque tem a palavra dele e os profetas. Você tem de viver pela fé e a obediência. Mãe é mãe, filho é filho e filha é filha. Você que é filha hoje, amanhã será mãe. Se você hoje levanta as mãos para sua mãe, amanhã os seus filhos levantarão as mãos sobre você. Se você não tocou na sua mãe, mas os seus filhos vão tocar em você. Você como mãe quer apanhar na face do seu filho ou da sua filha? Porque como mulher do homem, com certeza, cada 10 mulheres na igreja, 5 já levaram o champalhão do marido. 8 vive infelizmente, infeliz, maltratada. Vive pela fé, chorando, coração turbado. Como é que essa mulher não pode ter uma depressão? Como essa mulher não pode sofrer infarto? Como essa mulher não pode sofrer um AVC? Porque tem um marido e humilha, e às vezes até dá uns tapas. É homem. Tem o filho que ignora e que levanta a cabeça e fica no seu canto, velha. Eu não aguento mais a senhora. Tem a filha que é a mesma coisa. Uma mãe, quando ela vê o filho em casa, chegar em casa, o desejo da mãe é esse filho o abraçar. A mãe tem desejo de deitar no colo desse filho, dessa filha, para conversar. A mãe tem desejo de falar para você, jovem, homem e mulher, como é a vida doce para quem ama. Uma mãe, quando tem um casal, tem um filho, uma filha que o ama e que respeita, é a mulher mais feliz do mundo. Ainda que o marido ignora, mas ela tem um filho e uma filha que me ama. Quantos jovens saem com os amigos, mas a mãe não pode, a velha não pode estar junto. Você, moça e rapaz, se você está saindo com os amigos, com as amigas, ignorando a sua mãe, aqueles lá são filhos de chocadeira. Você é filho de chocadeira. Quem está orando por você quando você sai para beber, para a balada? É a sua mãe que você ignora. Quando a sua mãe chora e diz, filho, não vai, filha, não vai. Ela está olhando além, lá no futuro. Qual será a vida da minha filha se continuar assim? Jovem, todos os 15 anos passam, seus 20 anos passam. E depois você é mais uma jovem rodada no mundo. Passada de mão em mão, ignorada por aqueles que hoje te bajulavam e lançavam você contra a sua mãe. Mas a sua mãe está chorando em casa, está triste, está abatida.
está depressiva. Mas quando você estiver chorando, querendo tirar a sua vida, quantas jovens grávidas, por não obedecer à mãe, para se doar nas mãos de um jovem que também não obedece à mãe deles. Porque com certeza a mãe não quer que um filho coloque um filho no mundo para abandonar. É a avó. A avó tem prazer de abraçar o neto. Quantos gerros que trata a sogra como se fosse uma cobra. Você não lembra que a sua mãe também é sogra? Você gostaria da sua esposa tratar a sua mãe como cobra, como jararaca? Você não quer receber a sua sogra na sua casa? Como você quer que a sua esposa recebe a sua mãe? Ou você não aceita também, sua mãe é velha, né? Eu quero hoje dizer para você, por que eu falo para a igreja? Que a igreja está mal dirigida. Esses pastores que pregam no púlpito aí, eloquente de mentira, será que eles respeitam a mãe dele? Será que respeita a sogra? Será que respeita a esposa? Porque uma mulher precisa ser tratada. A Bíblia disse para nós, olha, se eu tratar mal a minha esposa, nem as minhas orações sobem. A minha preocupação é como eu vou subir se as minhas orações não sobem. Mas eu estou falando, meus amados e queridos irmãos, a mãe das minhas filhas é a rainha da minha casa. Não sei se ela é a rainha das minhas filhas. Deveria ser e deve ser assim. Se as filhas e os filhos quiserem ser felizes, tem que ter a rainha. A rainha mãe. E eu quero vos dizer para você que o rei Salomão, o rei mais sábio que teve na terra, ele colocou um trono de honra para a mãe dele. Quando a mãe dele chegava, Betseba, ele se curvava e ela sentava no seu trono. Se você quiser ser bem-aventurado nessa vida, esteja do seu lado a sua rainha. Mas eu estou com a minha namorada e a minha mãe é muito simples. Se a sua namorada não aceitar a simplicidade da sua mãe, deixe essa namorada, porque ela não pode ser uma boa mãe. Essa mãe simples que você está tendo vergonha dela por causa do sua namorada ou do seu namorado, foi que deu a luz para você, te amamentou, cuidou de você enquanto você não conhecia nada, continuou cuidando na escola, te dando banho, te preparando tudo, deixando você hoje formado a médico, engenheiro ou engenheira, o advogado, não importa a profissão que você escolheu, essa mãe que cuidou. O pão que vai na mesa, sua mãe que deu. Quantas vezes, às vezes, sua mãe ficou sem almoçar, ou não comeu um pedaço de carne para colocar no seu prato. E disse, eu almocei mais cedo. Não, é porque a mistura que tinha só dava para um. E ela não comeu e deixou você sem. Ela comeu sem a mistura, para que você comesse. É um amor muito grande. Uma mãe não erra, ela cuida. Quando a sua mãe está falando para você, não vai numa festa, não vai aqui, não vai ali, ela está cuidando do patrimônio que Deus entregou nas mãos dela, que Deus concedeu que ela gerasse.
Quando ela olha para o homem que você apresenta como namorado, ela vai orar, vai clamar nos pés do Senhor. Enquanto você está viajando, passeando e bebendo uma coisa e outra, a sua mãe está orando, está pedindo a Deus que guarde, que abençoe esse casamento. Se esse homem não for da vontade dele, que não deixe que case. Não deixe que essa filha sofra aquilo que ela mesmo como mãe sofre. Ou seja, ela não está falando para a filha que o pai tratou dela mal. Não. Mas ela, quando o homem começa a conversar, a mãe, ela tem um sexto sentido. Ela conversa com o jovem e vai buscando. Segunda e terceira conversa, senta com essa mãe e pergunta o que é aquele rapaz. Ela vai dizer, não senti segurança. Ele não é um homem amoroso. Ele é um debochador. Você não vai acreditar. Ela olha para a moça que você, filho, está namorando. Ela fala, se você quer, a mãe vai abençoar. Mas a mãe não tem a certeza disso. A mãe não confia nessa mulher. Ela está prevalecendo, tentando resguardar o filho e a filha. Não falou para a filha que aquele homem tem as características do pai dela. Por que ela está doente, nervosa? Você, filho ou filha, tem responsabilidade no cartório por isso? Quantas vezes você entristeceu o coração dessa mãe? Quantas lágrimas sua mãe derramou por sua causa? Por vaidade sua, por rebeldia sua. Quantas vezes de sono, horas de sono, sua mãe perdeu por você, jovem? Você pensa que vai passar impune? Quero te dizer que a sua mãe vai partir. Você mais que vai fazer vai ser fingir em cima do caixão, derramar lágrimas de crocodilo. Mas a culpa continua no seu coração, no seu corpo, porque Deus não engana. Quem tocar em uma mãe, toca naquilo que Deus mais confiou e deu poder e a graça de conceder. Não pense que Deus confiou mais no homem do que da mulher, não. Sabe por quê? Quando Deus precisou de um grande juiz para a nação de Israel, ele não chamou nenhum dos homens de Israel. Ele apareceu, enviou um anjo para falar com uma mulher. E essa estéril, já de idade, para que ela desse à luz, tinha que Deus impor as mãos. Entrou e determinou, ela dará à luz. Deus confiou, e essa mulher deu à luz a Sansão. Olha na Bíblia a importância de uma mãe. Quando Deus precisava de um juiz e um profeta para a nação de Israel, lá do céu, Deus viu as lágrimas e a oração de uma mãe que era humilhada aqui na terra, desejava ter um filho. E Deus já deu a ela um filho chamado está entendendo? Quando Deus falou com Ana, lá no problema, na hora que ela estava orando, e o sacerdote, dizendo para ela que ela estava embriagada, Deus atentou para a oração daquela mulher
E Deus deu a ela o filho Samuel. Porque Deus precisava de um profeta e precisava de um juiz. Quando Deus precisava de um intercessor para ir diante do filho dele, ele entrou lá no altar e falou com Zacarias e deu o nome do filho que teria filho. Homem idoso, mulher estéril. Deus confiava na mulher. E nasceu João. Quando Deus precisava de enviar o filho dele, ele poderia ter enviado ele em forma de anjo. Ou não podia. Ele enviou o anjo para falar com uma mulher, uma jovem, para nascer dessa mulher. Não foi do homem. A família independe do homem. A família depende de Deus e a mulher. Está entendendo? Ainda que a mulher seja estéril, se orar e clamar a Deus, Deus faz uma grande descendência da família. Pastor, aonde está na Bíblia? Vou te falar. Veja que Isaac, ele se casou com Rebeca e ela era estéril. E ele orou por ela cerca de 20 anos para nascer um filho. E Deus deu 2 filhos. Para nascer a nação de Israel. É que nós não entendemos. Para a igreja estar cheia, como está hoje, Deus dependeu de uma mulher que abriu mão, ou de 2 mulheres, abriu mão de 2 filhos, lá na Suécia, para fazer a vontade de Deus. E veio até o Brasil. Você está entendendo? Para Jesus levantar um ministério, ele contou com a benevolência da mulher, de Pedro de Marquês que era casado, para deixar eles ir fazer a obra. Deus conta tudo com a benevolência da mulher. Filhos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não ignore as vossas mães. Vocês podem estar ricos, podem estar bem, podem ser pastores, podem ser doutores, mas se vocês ignorarem a sua mãe, são infelizes, serão infelizes. Não tenha culpa da depressão da sua mãe. Senta com essa mulher, pergunta para ela por que sua angústia, sua tristeza, sua dor. Ela pode confiar em você. Você pode falar com a sua mãe, conversar com o seu pai. Ame a minha mãe, ajuda ela. Faça essa mulher feliz porque é a rainha do nosso lar. É responsável pela nossa vida. Se a família, o esposo e filhos, noras e genros e netos, amasse uma pessoa, a família era mais importante. Era mais feliz. Meus amados, eu não sei quantos filhos tem na sua casa. Se tem 2 filhos e uma filha, ou se 2 filhas e um filho. Se tiver 2 filhos, tem 2 noras. E um genro, um esposo. Se tiver 3 netos, você imagina 3 netos. 6, entre 3 filhos e 3 noras, o genro. 6 e 3 netos, 9, o marido 10. 10 pessoas amando e respeitando e ouvindo os conselhos de uma mulher.
Essa mulher se deleita de felicidade. Ela não tem motivos para ter depressão, problema de nervos, infarto. Pensa nisso, pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pare, ora, medite. Se as mulheres morrer, a igreja acaba. Está entendendo? E os homens são animalados. Mães, você é a coisa mais importante que Deus fez na face da terra. Que Deus abençoe as mães. Que Deus abençoe o esposo, os pais. Que Deus abençoe os filhos, netos, genros e noras. Jovem, você casou, a sua mãe tem uma nora e uma filha. Você, a sua sogra é sua mãe, é mãe da sua esposa, da sua metade. Não chama sua sogra de cobra, de bicho. Ame e ame a sua mãe e a sua filha, sua esposa. Ore por essa nação. Ore pelo nosso presidente. Ore por esse mundo. Ore pela igreja. Ore pelos irmãos, pelas irmãs. Ore pela minha família. Ore por mim, que sou carente das vossas orações. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, em cada coração. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus abençoe cada membro da igreja. Pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja crente, seja um filho amável. Que Deus o abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.